Muita gente se pergunta quanto tempo dura a relação da bike, quanto tempo dura a corrente da bike, quanto tempo dura o cassete da bike, e quando devo trocar o cassete ou a corrente da bike. Passou um caminhão aqui agora zoado. Então, ou seja, quanto tempo devo trocar o cassete ou a corrente da bike, né? E a coroa, né? Para entender um pouco isso, a gente tem que saber que as bikes de hoje em dia, elas mudaram muito. Por exemplo, antigamente os cassetes duravam menos, agora eles duram mais. Por quê? Porque agora eles têm 12 engrenagens e antigamente eles tinham 6, 7, 8, 9 e aí foram aumentando. Então quando você tem 12 engrenagens, você tem uma variedade maior, ou seja, você tem mais engrenagem para gastar. E o que está durando menos agora é a coroa, que agora na verdade só se usa para competição, para um nível mais alto só se usa uma coroa, certo? Mas aí, relacionando isso, a gente tem que ter algumas ideias em mente. A gente nunca pode afirmar quanto tempo uma corrente pode durar exatamente, o quanto tempo um cassete pode durar exatamente. Primeiro a gente tem que trazer algumas considerações. Por exemplo, isso vai depender do peso do ciclista, porque quanto mais pesado ele, mais força ele vai ter que fazer, mais força em relação à tração vai ter. A gente tem que levar em consideração a manutenção da relação, se essa pessoa tem cuidado bem da relação, tem feito a limpeza direito, tem colocado um bom lubrificante, certo? E primeiro de tudo, qual é o tipo do usuário? Se é um usuário mais voltado para competição, se é um usuário de passeio, se ele gira forte, se ele treina sprint, ou se é só uma pessoa que anda simplesmente para passear. Então, levando em conta essas considerações, a gente não pode afirmar quanto tempo dura uma corrente e nem quanto tempo dura um cassete. Mas o que dá para fazer é medir e ter mais ou menos uma noção, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, dar um exemplo aqui na minha bike. Eu fiz a compra e chegou para mim esses dias desse medidor de corrente. Esse daqui é da marca Tools. Vou mostrar aqui depois, dar um foco aqui maior, dar um zoom para vocês verem ele melhor, né? Veio nesse panfleto aqui, tem as indicações aqui. Vou mostrar ele bem detalhado aqui para vocês. Então, para me ter como base de quanto tempo vai durar a relação, uma das ferramentas que ajuda muito é esse daqui, é o medidor de desgaste da corrente, certo? Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona e explicar melhor aqui. Bom, gente, então eu tô aqui com esse medidor aqui, mostrar para vocês aqui da Tools, certo? Ó, essa ponta aqui você coloca de um lado da corrente e essa outra aqui você deixa sobre a corrente. E aí vocês vão ver aqui, que ele mostra 3 níveis de desgaste. Então ele mostra aqui, ó, desgaste de 0 a 0,5%, de 0,5% a 1% e mais de 1%, certo? Vou mostrar aqui na bike para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, aqui na bike, ó, vocês vão perceber aqui, ó, vou colocar para vocês. Esse lado eu coloco, encaixo aqui na corrente, esse lado eu solto, ó. Vocês vão ver que o desgaste aqui tá entre 0 a 0,5%. E a chave não tá entrando ainda, nem a primeira parte aqui, ó. Então o desgaste dela pode ser de 0 a 0,5, certo? Só que essa corrente aqui é uma corrente Eigo de 12 velocidades, certo? Isan Eigo 12 velocidades SX, e essa corrente já tem mais de
1.500 km rodado. Então, muita gente está dizendo aí que a gente deve trocar a corrente quando a chave chegar até no final, entrar toda. Mas na verdade, isso é errado. Principalmente quem pedala mais forte. Se for esperar a chave entrar toda para trocar a corrente, vai ter problema, porque já vai ter danificado os dentes do cassete e da coroa. Então vou explicar aqui a vocês como é que funciona isso. Então, pessoal, quando a chave já está entrando, quando essa chave já está entrando toda aqui no maior desgaste, isso significa que a corrente alongou. Ela alongou porque ela teve um desgaste entre os elos dela. E quando ela alonga, essa covazinha que tem entre um dente e outro do cassete e da coroa, o que acontece? Ela não encosta mais aqui embaixo. Quando ela alonga, ela fica meio que flutuando no meio desses dentes e ela fica forçando as laterais do dente e assim deixando os dentes mais fino aqui, estreito. Vocês vão perceber que ele é um pouco quadradinho, ele vai afinando. E aí é onde está, quando você espera acontecer da chave desse medidor de desgaste de corrente chegar no nível máximo dele, então aí é onde está o problema. Aí já vai ter desgastado os outros componentes. E aí você vai colocar uma corrente nova e não vai casar mais. Então o que é que eu vou fazer com essa aqui na minha tração, e o que é que eu sugiro? Eu vou comprar, porque na verdade eu já estou com outra corrente aqui para trocar, 1.500 km, ela já deu uma baixadinha aqui, mas ainda não chegou na parte do 0,5 a 1% de desgaste, mas eu já vou trocar e não vou jogar essa corrente fora, vou guardar ela. Então vou fazer um rodízio de corrente, eu guardo ela e deixo a outra chegar no mesmo nível de desgaste. Vamos supor, vou rodar mais 1.500 km, se eu perceber que ela casou bem, que não teve nenhum problema, e aí eu uso ela até esse nível, e aí depois eu posso fazer um rodízio entre as duas, voltar a usar outra porque vai casar normalmente e vai no rodízio entre as duas, ou posso tentar colocar uma terceira e olhar se a terceira vai casar. Se a terceira corrente casar também na relação, eu posso ficar fazendo um rodízio entre essas três, e aí depois com o tempo vai ficar abrindo sim esse espaço entre os dentes um e outro, vai ficar abrindo, mas vai demorar um pouco a mais para começar a escapar a corrente. Por quê? Porque eu vou ter 3 correntes para fazer esse rodízio, para ficar revezando, certo? Então é isso aí. Não tem como saber com precisão de quanto em quanto tempo você deve trocar, porque isso vai depender. Eu já falei de peso, já falei eu tenho que falar do terreno também, se você anda muito na lama, se não anda, da lubrificação, do seu peso, e ainda tem outra coisa a mais, e aí vai depender do seu grupo também, porque tem corrente que dura bem mais do que a outra, e tem correntes de grupos bem baratos que dura muito pouco, que dura bem pouco. Ou seja, então não adianta falar aqui quanto tempo dura a relação, certo? Quanto tempo dura o grupo de tração de uma bike. Então, mas fica essa dica para vocês. A maioria dos medidores de corrente vai ter vários tipos de medidas, certo? E aí você pode se basear, fazer o teste, não vá deixar chegar até o limite do medidor. Então você vai pegar uma base ali, vai comprar uma corrente nova, vai ficar testando até quando ainda vai casar bem, certo? E para mim, eu creio que é entre os 1.500 km a 2.000 km ainda dá para uma nova corrente casar normal, certo? Por que é melhor fazer isso? Porque hoje em dia, se você pega um cassete, principalmente de 12, o mais barato que tem da SRAM, pelo preço de hoje, com essa alta do dólar, o mais barato que tem hoje é uns R$800. Se você pega um cassete NX, o de 11,50,
não é o que precisa usar o FreeHub XD ainda, eu estou falando do mais simples. Então você tem um cassete de R$800, quanto mais você conseguir fazer ele durar, melhor, certo? E você tem uma corrente, você tem uma coroa, quer dizer, em torno de uns 270, R$260. Então fica a dica aí. Se de alguma forma com esse vídeo eu lhe ajudei, deixa o like aí. E um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo.